Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Roda de Conversa, dia 16 de setembro de 2014. Estamos terminando a estação inverno. Estamos pela lagoatv.com.br, lagoatv.net e lagoafm.com.br. Estamos com os nossos telespectadores, podem ver, e os nossos ouvintes podem sentir. Não estamos no nosso estúdio. Estamos pela primeira vez fazendo um programa em local externo. Nem saberia como é que se chamaria o local externo, mas posso dizer que nós estamos no Centro de Tradições Gaúchas de Lagoa Vermelha, também conhecido como CTG. Estamos, com exceção do Felipe, todos fardados tipicamente para estar aqui na Casa do Gaúcho. Então eu digo, Felipe, boa noite, tudo bem? Boa noite, Vitor Hugo, boa noite, ouvintes. Na verdade, vocês estão a paisana, né? Quem está tipicamente vestido sou eu. Sou eu mesmo, né? Sou eu mesmo, isso aí. Altair, boa noite, seja bem-vindo ao nosso primeiro programa externo da história do Roda de Conversa de Lagoa Vermelha de todos os tempos. Boa noite, Vitor, boa noite aos colegas de mesa. Dizer que é uma satisfação, né? Nós estarmos hoje em plena semana farroupilha, né? Aqui no CTG Alexandre Pato, onde nós queremos mandar, embora não piochado caracteristicamente, né? Um alô a todos os ouvintes, a todos os gaúchos e gaúchas, como diria aquele tradicionalista... Não é saudoso. Isso, não é saudoso ainda. Falha no saudoso. De todas as querências, nosso boa noite. Ney Godinho, tudo bem, Ney? Você está em casa, né, Ney? Com certeza. Boa noite aos gaúchos e gaúchas que estão nos ouvindo e vamos precisar mais uma vez de todas as querências, já que gaúcho tem uns 4 cantos do mundo, existe gaúcho. CTG existe nos 5 continentes, já existe CTG. E por incrível que pareça, até parece uma heresia quando se diz isso, a cultura gaúcha é a cultura mais organizada do mundo ocidental. Ney, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você fala que tem gaúchos nos 4 cantos, mas a terra não é redonda? Mas costuma falar em cantos, metaforicamente, você fala. Ah, então tá. Cantos, então tá bom. Muito obrigado, Muito obrigado. Laura Helena, tudo bem, Laura Helena? Boa noite, Vitor. Boa noite aos meus companheiros de mesa. Boa noite a todos que estão recebendo as luzes da Lagoa FM. É muito bom estar aqui numa extensão da nossa casa, o CTG Alexandre Pato. Rogério Grigol, boa noite, tudo bem? Boa noite pessoal, tudo bem, tudo tranquilo, estamos aqui. Tá se sentindo bem? Tô aqui, essa é a nossa casa, na verdade. Tu é acostumado? Não, faz tempo que eu não me pilcho, como diria o Felipe. Mas tu chegou aí, claro, por exemplo, festas... Claro, vestido de gaúcho. Sim, não, isso eu não tenho dúvida, tu tem o tipo, sim. Mas me diz assim, você já chegou a participar de bailes de debutantes no CTG? Acredito que sim. Como acredito? Não, eu acho que sim, já participei, sim. É que foram tantos bailes. Foram tantas emoções, né? Bailes da vida, como dizia. Dos bailes da vida, como dizia o Milton. Mas e o Vitor? Sim. Já participou? Não participei. Nunca colocou a bombacha? Não, coloquei. Já coloquei. Sabe que tem umas épocas, Felipe, assim, que diz o caboclo, o cara se governa pouco, né? Mas com todo respeito, tô brincando. Já, claro que já fui. O Altair, eu acho que é o único da mesa que nunca colocou nenhuma roupa gaúcha. Mas nós todos aqui colocamos. Meus queridos amigos, como estamos num centro de tradição gaúcha, eu queria colocar o primeiro assunto à mesa, que é o assunto que palpitou Rogério Grigol, que ficou dentro de uma... como é que vamos dizer assim, de uma panela como uma pipoca nessa semana, que foi esse assunto onde o Poder Judiciário se envolveu, que é o casamento realizado dentro de um centro de tradição gaúcha, que alguém já está dizendo que não era um centro, porque estava descredenciado, porque tem toda essa... não estava mais credenciado da UMTG, então não seria um galpão. Mas isso não foge à característica do local. E eu perguntaria, Rogério, para ti, assim, num primeiro momento, o que te pareceu tudo isso? Você acompanhou com certeza, viu as opiniões? O que tu acha? Eu acho que assim, muitas das colocações que foram feitas, eu acho assim, e do que foi escrito, eu acho que um que conseguiu sintetizar, na minha opinião, foi o
o Davi Coimbra, que colocou na coluna dele na 0 Hora a respeito disso. Mas o que chama a atenção, assim, eu acho que foi a firmeza dessa juíza, que impediram de se fazer no CTG, e ela colocou daí... No fórum fez uma decoração, digamos assim, um tanto meio parecida com a tradição gaúcha, e ela, inclusive, foi vestida pilchada. Então, ela é uma mulher de muita coragem, muita fibra, e foi interessante, eu acho. Discordando totalmente do Rogério com relação a esse envolvimento do Poder Judiciário, eu me parece que me filio à corrente do Davi Coimbra nessa parte específica, no sentido de que eu acho que não tinha nada que o Poder Judiciário se envolver lá nessa questão. Caberia a ele, sim, talvez assegurar, mediante o pedido de uma das partes envolvidas, que se fizesse naquele ou no outro local, ou enfim, em um local mais específico. Mas jamais o Poder Judiciário se envolver dessa maneira, quanto que, na verdade, ele nem tem, a meu ver, esse poder específico de, celebrar um casamento. Eu acho que a legislação não diz que ele é o único que tem que fazer isso, não diz que ele tem que fazer isso, então eu acho que a juíza não tinha ter nada que se meter. Eu acho que ela causou trouxe mais um problema para a sociedade, que eu acho que não precisaria. Eu vejo que dificilmente os próprios gaúchos, que se intitulam e que cultuam as tradições, acabam fazendo um casamento dentro de um CTG. Por que fazer um casamento de pessoas do mesmo sexo dentro do CTG? Para que trazer essa discussão à tona, se é uma discussão difícil, onde as pessoas têm os seus lados, onde as pessoas não conseguem, cada uma tem a sua ideia. Eu acho que não precisava isso, eu acho que o judiciário se envolveu de uma forma que não deveria, e eu acho que ela tentou ser populista e não ter aquela credibilidade que a gente acha que o Poder Judiciário deveria ter. Altair, por favor, Altair, estamos com um som ao fundo, né? O pessoal pode notar aí. Essa experiência é importante, né, Vitor? Nós estamos em Semana Farroupilha, né? Claro. Nada mais justo do que nós ouvirmos a boa música aí, uma proposta da Rádio Lagoa FM nessa Semana Farroupilha de Lagoa Vermelha. Eu não consigo fazer o mesmo discurso que o Felipe faz, a mesma leitura que o Felipe faz. Eu acho que lá tratava-se de um casamento coletivo, que dentre vários casais tinha um único casal, né, que envolvia 2 mulheres, na verdade. E acho que sim, o Poder Judiciário tem dentro de suas atribuições, sim, propiciar a realização desse tipo de casamento. Até porque até o que se viu hoje, nunca se viu nenhuma voz contrária, foi que quando casou-se pessoas de sexo diferente em todo o Rio Grande do Sul e todo o Brasil, o Poder Judiciário sempre estendeu o manto. Eu acho que não seria diferente, eu discordo totalmente. Agora, quanto à questão da escolha do local, eu acho que dentro do que a juíza pensou, numa Semana Farroupilha, de mostrar que o povo do Rio Grande do Sul também é um povo que não tem mais... um povo aberto, um povo que se adapta a essa nova tendência, eu não acho nada demais de ter escolhido um CTG, como poderia ter escolhido um clube social. Ou significaria dizer o seguinte, que se nós escolhêssemos o clube social para fazer isso, teria errado a juíza? Não concordo. Eu acho que o casamento coletivo é uma atribuição do Poder Judiciário, é uma campanha nacional, doutor Vitor, para regularizar situações que tem aí hoje de muitas pessoas que às vezes não casam até por não ter condições financeiras. Esse é o meu ponto de vista. Ney, por favor, Ney, sobre esse assunto do casamento aí, gostaríamos de te ouvi-lo. Esse negócio que estão discutindo aí, que não é mais filiado, para mim, não existe ex-galpão. Galpão é da nossa cultura, não interessa se está filiado ao MTG ou não, eu vejo dessa forma. Eu acho que no nosso país nós queríamos um vice criar polêmica e criar casos demais. Eu acho que tudo isso podia ser evitado se tivesse bom senso. Porque realmente houve, eu vejo dessa forma, houve uma provocação e houve uma reação, que era bem previsível que isso ia acontecer. Quem conhece a cultura, que sabe, e é bem possível que acontecesse isso. Por exemplo, aquele cara que eles bateram uns 3, 4 anos ali num desfile, ele entrou num lugar errado, foi fazer um desfile. Se nós formos no desfile gay e formos fazer o que ele fez, vamos apanhar também, tem mais que apanhar.
Então, cada coisa tem o seu lugar, é o meu ponto de vista. Eu acho que não pode provocar. Laureliano, por favor. Bom, no meu entendimento, eu acredito que a questão humana é muito maior. Se é dentro do CTG, fora do CTG, se é no fórum ou não é, se é poder esse ou aquele, eu acho que nós temos que respeitar, em primeiro lugar, é o ser humano. Se eu não concordo, eu não vou botar gasolina na fogueira. Eu vou, no mínimo, jogar água. E nem jogar gasolina no prédio, né? Com certeza, né? Literalmente, né? Eu acho que a questão foi essa, foi daqueles que não assumiam de jeito nenhum a sua porção, um tanto animal que todos nós temos, e se revoltaram. Acho que foi um ato de ignorância, e eu acho que nós temos que, se vamos ver todas as questões em todo o Brasil, como tão bem se manifestou o doutor Altair, nós temos que simplesmente, se não concordar, apenas ficar quietos. Eu acho que foi muito estardalhaço, né? Eu queria só colocar para os colegas, para nós continuar, e ao mesmo tempo que um abraço para o Gustavo e para o Thiago, que estão aqui conosco e dando o suporte necessário, como o Júnior também estava até há pouco tempo. Eu queria dizer que a leitura que eu fiz, meus amigos, com relação a tudo isso, e talvez o Davi Coimbra, né, o Juremir também, mas o Davi Coimbra talvez ele fez uma síntese, eu acho que ele conseguiu alcançar mais a fundo todos os aspectos. O que ele diz, vamos dizer assim, resumidamente, pelo que eu entendi, Rogério Grigol, foi que aquele lugar talvez não fosse o lugar mais apropriado para aquele evento. Por quê? Não de uma forma tranquila, natural. Por quê? Porque existem tradições que devem ser respeitadas. Contudo, ele diz que essas tradições são retrógradas. Ou seja, ele fala tudo ao mesmo tempo. Ele fala que você tem que respeitar uma tradição, só que essa tradição é uma tradição ultrapassada. Quer dizer, esse é o paradoxo. Né? Esse é o paradoxo, não é isso, Rogério? Não, eu acho que essa colocação que, por exemplo, tu fez com relação que o local talvez fosse inadequado, nós podemos tomar como um exemplo assim, ó, vamos fazer uma reunião do Movimento Sem Terra, por exemplo, que eu peguei, e a reunião do Movimento Sem Terra Farsul vai ser na Farsul. É lógico que vai gerar problema para o presidente da Farsul, alguém vai incendiar, talvez, não vai aceitar. Então, eu acho que esse é o aspecto. Eu, particularmente, eu não tenho preconceito nenhum com relação a isso. Eu acho que querem casar. Até porque não era casamento específico claro, de homossexuais, né? Era um casamento em geral e tinha aí, também. Então, talvez em razão do local, porque a gente sabe, eu não participo muito mas eu sei, por exemplo, que CTG não permite que a pessoa entre de chapéu, não é isso, Ney? Você que conhece mais essa cultura. Não pode, por exemplo, dançar de brinco. Jovem não pode usar brinco. Isso, tem um monte de coisas que o CTG ele tem umas regras. E aí, isso, só esse aspecto, o resto, sem problema nenhum. Eu também concordo plenamente. Esse é o meu ponto de vista também, não importa, entendeu? Só eu acho que o local... O meu ponto de vista é nesse sentido. Eu acho que o judiciário não tinha que provocar. Provocou uma reação. Mas aí você veja a dimensão, Felipe, como falou o doutor Altair. Eram quantos casais? Né? Só tinha um casal. Estava prestando um serviço para aquelas pessoas também, né, que precisavam casar, oficializar a sua situação. Não eram 20 e tantos, era apenas um casal. Eu vejo que essa discussão, né, Hoje acho que ela toma um foco um pouco diferente, Vitor, até porque o ato já se consumou. Até porque se nós pegássemos alguns discursos anteriores, nós vemos que até as posições exaradas, elas tinham era um pouquinho diferente até então. Hoje nós já sofremos algumas influências de comentários que circulam na grande imprensa e nós começamos a modelar até o que nós pensamos, né? É uma realidade. Mas eu só me lembrei de uma situação lá de Vacaria, que tinha um apresentador de rádio que, num determinado momento, ele estava fazendo uma colocação e era em cima da polícia militar, e ele falou tanta coisa que ficou com medo de não sair de dentro da rádio. E nós não vamos esquecer que nós estamos dentro do CTG e corremos o risco, dali a pouco, de não conseguir sair daqui, viu? Uma brincadeira só para animar. Não, e assim, ó, o que eu até acho que essas colocações que estão sendo feitas, assim, ó, eu acho que a juíza, ela solicitou um espaço na cidade para fazer esse casamento. Talvez ela nem soubesse que dentre as pessoas que não, eu não sou santo, pode parar. Não,
E aí, daqui a pouco, disponibilizaram o CTG e havia 2 homossexuais. Eu te digo assim, eu acho que talvez ela não tivesse a intenção de provocar. E gerou toda essa polêmica, e porque gerou toda essa polêmica, acabou acontecendo lá. Foi isso. Ney, na tua concepção, falando sobre o aspecto histórico, o que você vê de pior nessa situação? O que você vê de pior? Você vê de pior o preconceito latente, o preconceito enraizado, ou você vê que as nossas tradições talvez devem ser um pouquinho flexibilizadas por situações como essa pontualmente? Não resta a menor dúvida que a tradição precisa evoluir, ela tem que evoluir. Então, mas há todo um preconceito aí que infelizmente apareceu, não dá para nós negar. É evidente, claro que não por parte de todos, mas por parte de alguns, né? E um preconceito muito forte, enraizado e muito forte, capaz de ter reações muito, muito pesadas, como aconteceram. Eu estou já abrindo mais a discussão, por exemplo, nós estamos agora, hoje, comemorando a nossa Revolução Farroupilha, e eu tenho muitos quesitos quanto a isso. Sou gaúcho antes de qualquer coisa, antes de ser brasileiro, eu me considero gaúcho, mas não sou gaúcho assim, extremamente seguidor dos princípios do MTG, mesmo que eu esteja dentro do CTG, como o Altair me disse, de repente eu posso até não sair daqui, mas eu tenho muitas questões, porque eu defendo a cultura gaúcha, e a cultura não tem dono, a cultura não é minha, não é tua, a cultura é de todos nós, e a cultura, até mesmo para ela se manter, ela precisa evoluir. Cultura que não evolui desaparece. Então, nós hoje não somos mais gaúchos que andamos a cavalo, que andamos nos campos, nem campo não existe mais. Continuamos sendo gaúchos de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, eu acredito que nós não podemos esquecer os princípios básicos, aqueles que são eternos. Mas dentro desses princípios tem como nós evoluirmos. E nesse aspecto, digamos assim, dos preconceitos, realmente os CTG precisam evoluir. A tradição gaúcha precisa evoluir, sem sombra de dúvida nenhuma. É isso que eu penso. Laura Helena, por favor, diga. Olha, eu acho que os CTGs têm a carta de princípios, né? E essa carta de princípios, eu acho que com toda a evolução de tudo, tem que ser um pouco mais flexível. E aí entra a educação da pessoa para entender o que é que está mudando. E aí é o MTG que tem que mudar, né? As pessoas estão assim, não estão vivendo sobre regras, mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O CTG fica restrito, né, àquela carta de princípios. E quem está dentro do CTG tem que fazer o que dita a carta de princípios, né? Mas fora do CTG, é como diz o Ney, a cultura é de todo mundo, então tem que ser mais flexível. E Laura, me diz assim, e coloca pro pessoal aí, até onde, Altair, Felipe, até onde você acha que a nossa cultura, que a nossa tradição inegável do macho, que tem que ser macho, atingiu mortalmente ao ponto de alguém ir lá e botar fogo no local? Dizer, se é para acontecer aqui, não vai acontecer. Até que ponto isso, Laura? Isso me reporta... O tamanho dessa ignorância, talvez? Isso me reporta aos antigos, aos meus pais, aos meus avós, que falavam umas coisas pra gente. Eu me lembro do tempo do meu pai, Altair lembra muito bem disso, vocês todos. Não precisava falar, era só com o olhar, mas era a instrução que eles tinham. Eu acho que essas pessoas totalmente ignorantes, porque não dá para ser do jeito que tem que ser, vai ser daquele jeito ali, a ferro e a fogo. Acho um mato hostil e ignorante. Eu concordo que atear fogo, como foi ateado, não é correto. Agora, tudo que é imposto, entendeu, gera reação. Isso é em qualquer coisa que acontece. Tudo que é imposto gera reação. Eu acho que as coisas têm que acontecer ao natural. Se você tenta impor, há uma reação natural de todo mundo para qualquer coisa. Se a cultura é de uma forma, você impõe outra forma, há uma reação adversa. Não tem, isso é natural do ser humano. Então, as coisas têm que ser feitas e tudo tem seu tempo. Eu acho que o MTG tem que evoluir muito. Eu sou uma das pessoas que critico bastante o MTG, mas, por exemplo, tem algumas coisas que eu concordo.
Vai num baile a gaúcho, tem que ir a gaúcho. Como lá no comercial, há 1000 anos, se você for num baile debutante, você tem que ir devidamente pilchado de smoke, como a gente diz, né? Então, aí eu vou chegar lá e vou entrar de calça de brim. Não, o senhor não vai entrar de calça de brim, o senhor vai entrar ou de smoke ou sem smoke. Então, daqui a 1000 anos talvez não exista mais smoke, tem calça de brim, mas tudo tem seu tempo. E eu acho que isso que a juíza quis impor ao fazer um casamento daquela forma dentro de um CTG. Eu acho que ela tentou ser popular e não ter a credibilidade que ela deveria ter. Eu recebi uma mensagem agora que disse que tinha um casal de homens também e desistiram. Que aí eu acho que as mulheres foram corajosas e seguiram na ideia dela. E assim, até para registrar que aqui ao nosso fundo está acontecendo um baile aqui, estão dançando e já tem o pessoal aqui que está batendo o pé e a coisa está bonita, viu? Tá bonita, né? Eu estou dizendo que as mulheres sempre são mais corajosas. São. Altair, o macho foi ferido nesse processo aí? Olha só, eu acredito o seguinte, que nós estamos discutindo um assunto aqui que nós ficaríamos horas aprofundando essa discussão quando nós analisamos que a cultura do Rio Grande do Sul, ela parece que ela foi trazida sempre, né, naquela linha, ou você é homem ou você não é homem. Até o contrário, se provocavam desde criança, né, nós quando era, ou faz isso senão tu não é homem. Nós tínhamos que dar prova de alguma coisa para ser homem. É verdade, né? Então acho que são algumas coisas que mudou, que evoluiu. A única coisa que eu centro essa discussão, que nós estamos fazendo muito estardalhaço em cima de uma eleição de um espaço físico para recepcionar alguma coisa que é moderno. E eu dizia na quinta-feira no comentário que eu tenho na Rádio Lagoa FM, que infelizmente tem algumas coisas sim que denigrem o nosso hino que nós cantamos, entoamos de todos os mundos, que tem façanhas nossas que não pode servir de modelo a toda a terra, infelizmente. Meus amigos, 21 horas e 23 minutos. Estamos a um som medonho, né? Aqui, como é o nome do grupo? Do Grupo Cordiona. Grupo Cordiona. Aquele que acompanha o Porca Véia nos seus bailes. Que numa promoção aqui da nossa Rádio Lagoa FM. 21 horas e 23 minutos, vamos fazer o nosso pequeno intervalo, que é bem curtinho, e já voltamos. Fique conosco.